O governo admitiu que não vai conseguir cumprir a meta de superávit primário para este ano, fixada em 116 bilhões de reais, e enviou ao Congresso um projeto que flexibiliza esse valor. A proposta permite deduzir da meta os gastos com desonerações e com o Programa de Aceleração do Crescimento, o PAC. Os governistas tentaram votar a matéria na semana passada na Comissão Mista de Orçamento, mas a oposição é contra. Sobre esse assunto, eu converso com a consultora de orçamento do Senado, Maria Liz de Medeiros Soarelli. Olá, Maria Liz, muito obrigada pela entrevista. Para começar, para as pessoas entenderem o que é superávit primário. Obrigada a você. Superávit primário é o resultado positivo entre as receitas que o governo arrecada, que são os impostos e outras receitas, menos o total das despesas, que são os gastos com o pessoal, com benefícios da Previdência, com os programas sociais, com a saúde. Então, essa diferença dá o resultado que, se for positivo, é um superávit primário. Mas nessas despesas nós não incluímos os juros. E por que o governo quer reduzir essa meta e por que essa redução é tão polêmica? Porque na primeira vez que o governo ele não estipulou o valor que ele pretende descontar das despesas com investimentos do PAC, porque a meta de resultado primário, ela é pela Lei de Responsabilidade Fiscal, ela deve ser determinada pela Lei das Diretrizes Orçamentárias. Antigamente, ela era em percentual do PIB. O PIB é o Produto Interno Bruto, que é toda a produção do país. Era sempre por volta de 3,15% do PIB. E depois eles começaram a abater desse valor um total de referente a despesas com investimentos, que depois de 2007 se tornaram os investimentos do PAC. Então, o governo, a todo ano, ele estipula na LDO uma meta que ele quer dizer, uma poupança que ele quer fazer, e diz que dessa poupança ele vai poder tirar uma parcela para poder gastar com investimentos do PAC. E o que significa o governo não cumprir essa meta? Gastou mais do que arrecadou? Como é que foi essa conta do ano de 2014? Porque 2014 ele foi um ano muito pressionado, tanto pelo volume de desonerações, porque já faz 2 anos que o governo inclui nesse total de despesas que podem ser abatidas as desonerações. O que são desonerações? São os incentivos fiscais ou as isenções. A gente não gosta de falar isenções, mas para a população entender, é como se o tanto de imposto que ele deixa de arrecadar de certos setores, que seja informática, que seja a linha branca, automóveis, no caso do IPI. Então, como teve a crise, o governo vinha utilizando a sistemática de tirar os impostos do setor produtivo para poder garantir emprego, garantir crescimento, e isso começou a pressionar as contas públicas, atingindo o auge de, em 2014, você ter mais do que estimados, mais do que 40, 50 bilhões de desonerações tributárias. Além disso, 2014 herdou 73 bilhões de restos a pagar do exercício, 78 bilhões de restos a pagar somente do exercício de 2013. E quais as consequências disso para a economia, né? De reduzir essa meta, de admitir que não vai conseguir cumprir a meta? As consequências é a questão da sinalização para o mercado, quer dizer, para todos os investidores e para a população também, e também a credibilidade, porque o mercado espera que o governo tenha as suas contas ajustadas e que ele tenha o controle das suas contas. Quando chega no final do ano, o governo admite que se descontrolou, ele sinaliza para o mercado que ele não está controlando as suas contas. Isso
é perigo, porque todos os investidores que possuem títulos do governo, eles ficam com medo de não receber o pagamento dos juros. Por outro lado, quando o governo vai tomar no mercado o empréstimo, esse empréstimo fica mais caro, ele tem que pagar uma taxa de juros maior por conta das incertezas e do risco que aumenta e fica embutido na taxa de juros. Obrigada, Maria Alice. A votação do projeto que altera a meta de superávit primário para 2014 está marcada para hoje à noite na Comissão Mista de Orçamento e para amanhã à tarde na sessão do Congresso. Mas no plenário, antes de votar a proposta, deputados e senadores têm que analisar 38 vetos para destrancar a pauta.